Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma leitura, então. Hoje nós vamos fazer uma leitura, Os Caminhos do Dharma. Então, eu trouxe aqui para vocês um tarô e 2 oráculos, tá? Então, esse aqui é um tarô novo, Yokai Tarô. Ele é do folclore japonês, tá? Pessoal, ele tem um livro que não veio junto com o baralho, que explica sobre os espíritos, como se fossem os espíritos japoneses do bem e do mal, tá? Mas eu também não leio em inglês, não falo inglês, não sei ler. Eu vou tentar encontrar o livro traduzido, né, gente, ou alguma IA, alguma coisa assim. Mas eu vou fazer aqui leitura intuitiva, tá bom? Através das cartas do tarô, tá? Ele é um lindo trabalho aí de 2 artistas, né? Eles são italianos, eu não sei se é assim que pronuncia, Marga Biazzi e Paolo Bertazzo. E é um tarô muito lindo, eu vou colocar aqui do ladinho. O oráculo das vidas passadas também, tá? Eu embaralhei antes e caiu na carta dos anjos aqui. Então, os anjos estão abençoando a nossa leitura do Dharma, tá? Eu já fiz uma leitura anterior falando do karma. Quem não assistiu, vai lá no canal, pessoal, aqui no canal, né? E assiste a leitura do karma e vê aí se ressoa com a sua vida, com a sua realidade, vê aí, tá? Se realmente tem tudo a ver aí com essa questão aí de karma e dharma. E depois comenta aqui, tá? Se isso fez sentido para você, tá bom? Oráculo de Shiva, no final nós vamos tirar aqui uma mensagem também, tá? Para completar a nossa leitura. Eu vou deixar tudo aqui do ladinho, tá, pessoal? Que a minha mesa é pequena. E nós vamos começar com o oráculo das vidas passadas, tá? Aqui eu tenho a carta dos enamorados e aqui a carta da roda da fortuna. É engraçado, pessoal, que nesse tarô ele veio com diferença dos arcanos quando a gente conta os arcanos maiores. Eu coloquei de numerinho aqui porque como ele não tem nada, confunde muito, porque parecia outra carta, né? Mas depois eu fui ver que era a roda da fortuna. E aí entra aqui o que a gente vai falar hoje na leitura, né, pessoal? A roda da fortuna, o nosso destino, será que ele realmente já está traçado? Ou como nós falamos na leitura do karma, ou será que nós somos os responsáveis aí pelo nosso livre-arbítrio? O que o destino tem a ver com tudo isso? Faz parte, não faz parte? Manda, comanda, não comanda? Comenta aqui também, pessoal, depois que vocês assistirem a leitura, comenta aqui. Você acha que o destino manda nas nossas vidas ou nós temos o livre-arbítrio de escolher, nós que mandamos na nossa vida? Vocês acham que o destino influencia nas nossas vidas? É ele que manda ou somos nós que mandamos nas nossas vidas? Nós temos a escolha. Olha, até dobrou uma carta aqui. Vamos ver qual é que dobrou? Vamos ver. Atlântida, olha só, tudo a ver com vidas passadas. Respondendo aqui, o destino manda desde a Atlântida na nossa vida, né, pessoal? Olha só, ela quis dobrar aqui, pessoal. Eu ia cortar aqui de novo, eu já cortei antes, tá, pessoal? Cortei e caiu na carta dos anjos. Os anjos sempre aqui abençoando aí as nossas leituras, né, pessoal? O pessoal aí sempre, os guias espirituais, anjos, arcanjos, os orixás, né, meus guias, orixás que me acompanham também, sempre aqui trazendo a mensagem espiritual para vocês. Então vamos lá, vamos tirar 3 cartas aqui, como a gente fez. Olha, caiu 4. Vamos ver se eu vou aceitar. Eu ia falar, eu vou tirar 3 cartas como na leitura anterior. Gente, se tivesse combinado a tonalidade verde das cartas, não seria
Não seria coincidência, né, pessoal? Nunca existem coincidências. Olha só, uma boa leitura também fazer para você acredita em coincidências. Ó, acho que eu vou fazer essa, hein, pessoal? Vocês acreditam nas coincidências, nas serendipities, nas serendipitidades da vida ou não? Olha, gente, e olha só, combinando aqui com essa pirâmide linda, um jogo das pirâmides dos chakras que eu comprei recentemente aí, pessoal. Olha que coisa mais fofa, tá? Para trazer aqui a energia das pedras aí do alinhamento dos chakras. Gente, eu compro as coisas e depois eu vou estudando. Eu não sei exatamente o significado aqui, mas depois eu vou ver direitinho, tá, pessoal? Que eu não sou uma extrema entendida em todos os quesitos, mas eu sempre tô buscando informação e trazendo para vocês. Olha, gente, igualzinho, né? Olha a tonalidade de verde. Será que tá muito... Ó, é o chakra do coração, né? Tem a ver com o Dharma e também o rosa, verde, rosa, coração, né? Ó, caiu 4, eu vou aceitar. Na outra leitura do karma, eu tirei só 3. E, olha, gente, caiu a carta de Atlântida. Meu Deus. Eu vou deixar essa aqui como primeiro, relação kármica. Aí saiu masculino e feminino, Atlântida e a carta do pai. Gente, olha, não é que eu quero falar, mas essa leitura aqui do Dharma... a carta dos namorados e da roda da fortuna que eu abri aqui, que eu já tinha tirado, é para fazer um apanhado geral da energia do Dharma, ok? Mas a carta dos namorados tem tudo a ver com escolha de vida amorosa, né? E aí sai, então, a relação kármica... Ai, gente, peraí, vou tomar um golinho de água que eu tô um pouco resfriada. Aí sai a relação kármica, masculino e feminino, Atlântida e a carta do pai, né? Então aí tem muito a ver com relação à família, né? E as escolhas amorosas, né? Muitas vezes aí, ó, como é vida passada, provavelmente alguma... Ai, pessoal, desculpa que eu tô entupida aqui. Ai, gente, só Deus na nossa vida, né, pessoal? A gente quer falar e o inimigo aqui travando a minha voz para não falar com vocês. Só Deus na nossa leitura de tarô, né? Então, gente, olha aqui, por Deus que tá no céu, pessoal. Se tivesse, né, combinado, não tinha saído. Olha isso. Olha os tons das cartas, os verdes combinando, né? As nuances, olha, da árvore com as cartas. Gente, parece que foi, assim, escolhido, né? Vamos escolher a carta, né? Vocês viram eu embaralhando aqui com vocês, né? Olha isso. Então tem tudo a ver, né? A escolha da carta dos enamorados são escolhas, às vezes, que você faz para sua vida, né? Num âmbito, vamos dizer assim, amoroso, onde você carrega, né, essas escolhas para muito tempo na sua vida. Então, seria uma escolha sua, a pergunta que a gente tem que se fazer, essa escolha de escolher um parceiro, de dividir a vida, é uma escolha consciente ou é uma escolha do seu instinto, né? Porque assim... de um impulso, porque muitas vezes a gente se apaixona, tem aquela questão amorosa inicial e depois a gente vê que a pessoa não é a pessoa, né, que você esperava, então você agiu por um impulso, mas as consequências disso na sua vida vão reverberar aí por muito, muito, muito tempo. E aí será que lá na frente você vai colher um karma ou vai colher um dharma, né? Em relação às suas escolhas, né? Então, a vida amorosa, né? Provavelmente aí a gente carrega de vidas passadas uma memória afetiva, né? Desde os tempos de Atlântida aí, né, pessoal? A gente vem, então, trazendo essa relação kármica, né? Que vem gerando, né? Todo um problema amoroso, sempre as mesmas escolhas, então vai passando, você vai reencarnando, né? Como eu falei na leitura anterior, pessoal, aqui eu sou
uma pessoa que acredita em reencarnações. Quem aí não acredita, não concorda, a pessoa pode procurar outro canal, tá? Que fale aí somente de vida atual, enfim. Aqui a gente trabalha com, né, a crença de vidas passadas, múltiplas reencarnações. Então, esse masculino e esse feminino aqui, eles carregam, né, existências e mais existências juntos de escolhas, né? Olha, aqui dá para ver que eles estão em várias múltiplas existências, né? Masculino e feminino aqui, parece que com um chapéuzinho aqui, toda da época aí, onde as mulheres usavam chapéu. Aqui eles estão, né, com as roupas aí, com os kimonos japoneses, lindos por sinal, né, gente? Eu adoro a cultura japonesa também. E aqui eles estão, né, ela parece que tá se despedindo dele aí, que ele tá, parece que indo pra guerra, alguma coisa. Tem aqui, né, a questão do exército. Então, uma relação kármica, muitas vezes aí, separados aí por um oceano aí, ou por vidas, separados por vidas, né? Então, isso tudo, quanto que isso reflete nas suas escolhas românticas da vida atual, né? O quanto que isso reflete e o quanto que isso gera novo karma para você, né? Porque às vezes a razão de tudo tá no masculino do pai, né? Muitas mulheres acabam errando na escolha dos seus parceiros pela falta de conhecimento da energia masculina kármica ferida, que é uma energia masculina tóxica, que esse homem, como pai, reflete nas filhas, né? Aqui parece que ele é mais velho um pouco que ela, não parece muito, mas às vezes dá a impressão que é o pai dela e ela tá só despedindo, né? Então, assim, você vê que tem muitas coisas, né, que correlacionam as escolhas das mulheres ao condicionamento de um pai, né? Então, aquele pai que foi ausente, aquele pai que não deu atenção, essa filha vai ser uma moça, uma menina que vai buscar a atenção a qualquer custo desse masculino, né? Porque faltou na infância dela essa atenção, esse carinho. Então, ela vai entrar aí por instinto, sem raciocinar, numa relação tóxica, né? Sem conhecimento, claro, ela vai fazer isso instintivamente, né, pessoal? Então, ela vai estar gerando também inconscientemente outro karma aí na vida dela. E aí depois vem, né, essa questão toda aí do que nós falamos na leitura anterior do karma, onde vem a roda a torre, né, e destrói essa ilusão. Então a pessoa realmente tem a oportunidade de criar o seu Dharma. O que é o Dharma, pessoal? Qual o conceito de Dharma, tá? Para definir. Então, o Dharma, ele é uma escolha consciente daquilo que você está decidindo no momento. Então, você tem que fazer uma pausa, né? Refletir o porquê de determinadas situações na sua vida se repetindo, e se isso é algo que você repete, um padrão de comportamento e gera uma atitude onde você colhe um karma, né? Ou se é, por outro lado, uma escolha consciente, você já sarou suas feridas de carência afetiva, paterna, materna, enfim, o seu próprio masculino e feminino, né? A sua energia trabalhada, né? Dentro de um equilíbrio. Claro que essas forças de destino, de gerações, elas vêm junto também com tudo isso, né? E onde você está agora, né? Isso vai determinar o seu Dharma, o que você vai colher aí na sua roda da fortuna, né? Você é o centro da sua vida, então você escolhe
as suas escolhas vão determinar se você fica, né, aqui na roda da fortuna, se você desce e tudo mais. Porém, tá, pessoal? Nós vamos falar já já, tem a questão do destino, né? Que, né, o destino é algo aí que, digamos, entre aspas, estaria pré-determinado para cada um de nós, né? Então, nós temos aí que realmente tirarmos as nossas conclusões perante tudo isso, tá? É muita informação, né, pessoal? Eu sei, mas as leituras de tarô que eu faço, pessoal, meus guias sempre comigo aqui, sempre muito, muito intensas. Então, olha só, como a gente estava falando de destino, né? Parece aqui uma roda da fortuna galáctica aqui, ó, né? O quanto o destino já está traçado, antes mesmo de nós reencarnarmos, nós já vamos vir aqui para a Terra, né, com um destino pré-determinado, tá? O quanto que isso é verdade, o quanto de livre-arbítrio temos nós aqui na Terra. Será que é total livre-arbítrio, um percentual, ou não temos nada? Somente temos destino pré-determinado por Deus antes de reencarnarmos, tá? Então, essas são bastante questões aí, né, que temos que pararmos aí na nossa vida e fazermos uma reflexão profunda, né? O quanto de alimento, né, que nós necessitamos aí para mantermos, né, essa questão espiritual, porque precisamos do alimento físico e do alimento espiritual, né? Então, carregamos da nossa ancestralidade, né, pessoal? Bastante das nossas escolhas. E isso é uma parte fundamental que muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas não têm consciência, né? Aqueles espíritos mais, digamos assim, endurecidos, né? Ignorantes, que ainda são incapazes de fazer uma escolha consciente, vão colocar toda a culpa no destino, né? Então, realmente, se você parar um pouquinho para analisar, às vezes isso tudo tem uma mescla, né, das duas coisas. Porém, certeza nós não temos. Será que o nosso destino já não está traçado desde o momento em que voltamos para a barriga da nossa mãe como espíritos encarnados? Será que nós temos o livre-arbítrio de realmente decidir o que queremos fazer aqui na Terra? Então, são respostas que 100%, com certeza, nós não temos, né, pessoal? Então, muitos conceitos, eles se baseiam num conceito múltiplo, né? De que uma parte é destino e outra parte é livre-arbítrio, né? Então, nós precisamos aí... enfim, precisamos não, né? Mas uma pausa para fazer uma reflexão e buscar entender aí. Talvez seja uma busca de uma vida inteira e não encontraremos a resposta. Voou 2 cartas aqui, tá, pessoal? O Hierofante e a Temperança. Ele é o detentor da sabedoria, né? O Hierofante tem aí o detentor das sabedorias, justamente da espiritualidade ancestrais. E ele tem uma cabeça de gato, né? Parece que aí meio que um instinto aí, né? Falando novamente, que também trazendo conhecimento da sabedoria, dos espíritos, dos animais, buscando a compreensão né, da vida como um todo. Aqui a Temperança, ela traz, né, a
justamente o equilíbrio das emoções, das águas emotivas. Parece que ela é uma sereia, né, pessoal? Ops, eu até bati aqui, não sei se interrompeu a gravação. Acredito que não tá gravando. A temperança, ela parece uma sereia, né, gente? Parece que ela tá aqui no meio da água. Ela tá aqui no meio da água, meio borbulhando, né? Mas temperando as águas das emoções dentro da água, então ela parece uma sereia, né? Olha aqui a cauda de sereia dela. Mas se vê que as emoções normalmente, né, esse é um tarô, gente, estilizado, né, da autora e do autor aqui. Porém, na nossa leitura, se ela tá dentro da água, ela não pode estar balanceando emoções, porque ela tá mergulhada nessas águas aí. Pode ser que seja um indício, né, de uma escolha emotiva onde você está envolvida no meio, né, das emoções e que você não tem clareza da escolha que você está tendo, que você está tomando. Você está simplesmente sendo impulsionada pelas emoções aí, pelos sentimentos. E você não tem como temperar uma água embaixo da água, né? Você não tem como fazer um equilíbrio. Imagina você derramando uma taça, né, de temperança, que é a lua e a terra, né, temperando as duas coisas aí com os sentimentos, fazendo essa temperagem aí dentro d'água, né? Não tem como. Então, realmente fica difícil. Aí você vai ter que usar o seu discernimento espiritual para você buscar, então, um entendimento aí, né, sobre essa questão amorosa. Você vê que tá caindo bastante aqui a questão amorosa, pessoal. Eu vou seguindo aqui o que o tarô, o que as cartas nos trazem. Porém, vocês podem adaptar aí, pessoal. Pode ser que seja também, né, com um parceiro de negócios aí na sua vida. Então, você traz aí bastante questões de parceiros de trabalho, né? Esse impulso de trabalhar aí, né, com pessoas, e aí depois você vê que não é bem aquilo lá que você estava imaginando, né? Usar então esse discernimento aqui do Hierofante para você saber que, né, às vezes as aparências enganam aí. Não só caiu aqui um monte de carta, vou aceitar, vai. Vou aceitar, vamos ver o que nos conta aqui. A morte. 5 de espadas. O rei de paus. O diabo. O 7. Ai, pessoal, desculpa, eu tô aqui resfriada um pouco, minha voz não tá boa. Eu já fiz uma leitura anterior, pessoal, de karma, e a minha voz já tá indo já para... a minha voz já tá acabando já. O rei de... Não, é a rainha de coins, de coins. A rainha de ouros, pessoal, olha só, parece que até a minha língua travou aqui, ela tá toda machucada, essa rainha aqui, toda coisada ali, pessoal. Aí a gente tava falando de pode ser no trabalho, né? Olha só, a rainha de a rainha de pentáculos aqui, ó, ela tá cheia de hematomas no joelho, né? Cansada, acabada aqui, ó, encostada no barranco ali, entendeu? Tá até nascendo aí, ó, cogumelos aqui, e ela já tá cansada já. Vai ver que você tem um parceiro comercial aí, onde você tá cansada aí, né? E tá na hora, minha filha, de fazer uma mudança aí, né? Com isso tudo. Ela tá cansada. Ela vai ver que ela tá colhendo aqui, ó. Gente, ela não tá com cara de quem tá feliz, não. Com cara de Dharma. Ela tá com cara de karma, né? Parece que a energia da leitura anterior tá reverberando aqui, hein? Parece que não tá muito
muito feliz, não, né? Com a carta da morte aqui, ó. A carta da morte, ela já tá né? Trazendo uma finalização definitiva aí, ó, na sua vida. Quando a carta da morte vem, às vezes ela é como um parâmetro aí, a carta da torre, né? Às vezes não é uma carta literal de morte física, mas é uma morte espiritual, uma morte de um trabalho, a morte, algo que acaba, né? Definitivamente aí na sua vida. Então vamos lá, vamos ver o que mais que esse baralho quer nos contar aqui. Yokai, tá? Do folclore japonês. Eu não sei os personagens ainda, pessoal, porque, como eu falei, não tive tempo tá? Eu comprei ele recente. Eu gosto assim. Esses aqui são internacionais, eu gosto de baralhos diferentes. Para vocês terem ideia, tem até um baralho russo ali e eu fui lá estudar russo, pessoal. Olha só. Eu fui dar uma estudada no russo. Enfim, essa sou eu, tá? Para quem não me conhece, eu sou assim. Então, vamos lá. As cartas não querem falar. Vamos ver o que vai sair aqui. E assim, né? Tudo aquilo... Agora elas querem falar, porque caiu um monte aqui. O 4 de pentáculos. O Ás de copas. O Rei de pentáculos. Tem bastante. Eu estava falando da vida amorosa, né? Mas agora aqui as cartas estão falando bastante da vida profissional, né, pessoal? O quanto as nossas más escolhas têm a ver com a nossa vida profissional também, né? Então, a gente fala assim, a vida profissional, não sei o quê, mas também tem a ver com as nossas escolhas aí, né? De aprendermos aí também sobre a nossa vida, né, financeira, nossa vida, o quanto, né, que a gente às vezes escolhe de maneira equivocada determinadas escolhas no profissional. Então, tomar bastante cuidado com essa questão, né? Com essa questão. Então, assim, né, o Dharma, ele é uma questão muito espiritual, né? Então, a gente sempre tem que render aí, graças ao nosso bom Deus, que tem essa compaixão para com a gente, para conosco. Porque você já imaginou, né, se Deus não tivesse essa bondade, né? Ele dá ao homem a oportunidade de reparação dos seus erros, né? Porque o karma, sendo uma escolha consciente, provavelmente você vai ter errado muitas vezes antes de obter um dharma, né? Então, o dharma, você erra, vai lá, corrige, tem consciência, escolhe corretamente e aí você recebe um dharma da espiritualidade por compreender que o caminho errado te leva a lugares errados, né? Então, você imagina, aqui eu vou parar por aqui, tá, pessoal? O 8 de paus, né? Também, novas direções aí. O que eu estava falando, pessoal, fugiu da minha mente agora. Vamos lá? Sim, que Deus nos dá a oportunidade de reparação daquilo que nós escolhemos como algo que não foi tão bom, algo errado ou algo que não foi tão bom. Deus nos dá a oportunidade de escolhermos. Essa bondade de Deus também é uma representação do Dharma divino aí da roda da fortuna, né? Então, quantas vezes nós somos agraciados, né, por Deus com essa bondade de Deus, esse amor de Deus em relação a nós, porque nós erramos muito, né? Então,
Se imagina se a gente errasse a primeira vez, Deus ia lá castigasse a gente irremediavelmente, sem nenhuma oportunidade de, né? Porque tem gente que erra, vai lá e erra de novo, né? Quantas vezes, né, pessoas, aí vamos colocar aqui, pessoas infiéis, a pessoa é infiel com a outra pessoa, e vai lá, erra de novo, erra. Então, assim, será que é só erro ou será que é escolha, né? Será que é erro do destino a pessoa, por exemplo, ser infiel? Ou é uma escolha que ela está tendo? Será que ela está gerando um dharma? Ou ela está escolhendo fazer errado, até infinitamente? Então, assim, né? Às vezes a bondade de Deus conosco é tão grande que Ele nos permite errarmos em determinadas ocasiões de nossa vida. Depois ele vem lá com a carta do karma, com a torre, né? Assistem lá, o pessoal vai lá e assiste a leitura do karma, porque ela foi uma leitura bastante intensa, tá? Porque para você colher o Dharma, você recebe uma torre no erro que você está cometendo, para depois corrigir. Você mesmo precisa fazer um trabalho de correção aí, né? Com esse ás de copas aqui, um novo início, né? Você precisa fazer um trabalho de correção após uma morte, aí uma torre do karma, e reiniciar, então, com uma nova perspectiva, né, pessoal? Porque se você continuar errando e falar, eu tenho má sorte, realmente, né, Deus vai ter compaixão de você, mas até que ponto, né? Porque depois você mesmo vai colher a colheita das suas escolhas, né? Que nem eu estava explicando anteriormente. Você vai plantar um jardim de roseiras e você vai colher rosas. A partir do momento que você colher um jardim de infidelidades, você vai colher um jardim de infidelidades, né? Não dá para querer plantar uma coisa e colher outra, né, pessoal? Então, aqui a carta do diabo, né, carregando as duas faces aí, né? E é mais ou menos isso, né? Às vezes a pessoa tá plantando aí roseiras e quer colher, sei lá, crisântemos. Não vai rolar, né, pessoal? Não vai rolar, meu filho, minha filha, não tem como. Não tem como. E aí eu mesma, tá? Eu mesma fiz uma definição aqui do que seria, então, uma definição aí do como que você consegue transformar o karma, que é, então, aquilo que você inconscientemente escolhe, gera problemas, né? Que você vai depois colhendo aí esses problemas para você, né? É algo que você reage por impulso, para a mudança do Dharma, onde você já possui uma consciência e uma escolha consciente, sabendo que depois você vai ter uma reação após a sua escolha, né? Então você meio que não programa, mas você vai saber que você fazendo isso, você vai receber aquilo, né? Então é um quesito aí de compreensão espiritual. Antes de mais nada, isso tudo diz respeito ao nosso espiritual, tá, pessoal? Passa pelo discernimento, pela escolha, em saber o que é bom e o que é ruim, tá? Então é o caminho que vai te ensinar. O Dharma é o caminho que vai te ensinar a você fazer a sua própria purificação da sua vida através das experiências vividas, pode ser no amor, pode ser no profissional, né? Então você vai fazer essas escolhas aí, tá? E você vai então fazer essa purificação da sua vida através das experiências vividas. Então, se você viver através de impulsos, vai colher karma. Se você escolher através de consciência, vai colher dharma, tá? E gerando assim, então, naturalmente, se você escolhe conscientemente, você gera uma limpeza kármica. Então, por isso que fala, né? Uma limpeza do karma, porque você parou de agir instintivamente e tá agindo com a consciência. Você vê que ela tem uma flor de lótus aqui, né? Em cima do cabelo dela. Então, ela já tem aí uma consciência espiritual,
tá? E onde, né, pessoal, sem tudo isso aqui, ninguém vai mudar, ninguém vai evoluir e ninguém vai purificar nada, né? Você não vai purificar um karma errando, 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 errando de novo, né? Tem uma música, né? Da Sandy, errar, errar, errar de novo, né? Então, pessoal, você não vai aí andar errando, errando, errando e achando que vai colher uma linda roda da fortuna. Ai, eu não tenho sorte. Será que é só sorte ou será que você está fazendo escolhas erradas, né, pessoal? Então, para você buscar esse equilíbrio na sua vida, você tem que raciocinar, pensar que, olha, bom, eu estou fazendo escolhas erradas, deixa eu ver aqui onde eu estou errando na minha vida, né? Para que o seu karma, então, cesse e você comece a colher coisas boas aí das suas escolhas também, né? Ninguém é perfeito, né? Não existe perfeição, então tem tem um ditado aí, né, que diz que o equilíbrio, né, um equilíbrio onde você busca o sagrado lá na cultura hindu, é que Krishna, né, ele ensina que é melhor você cumprir o seu próprio dharma, então você fazer o seu trabalho interior, você fazer as suas escolhas e você, então, buscar dentro de si, você fazer o seu trabalho, se melhorar e buscar agir com consciência para colher depois, do que você fazer ele de uma forma imperfeita, né? Você pode fazer isso, do que você viver a vida de outra pessoa tentando a perfeição. Então, aquele tipo, né? A gente quer agradar o outro de uma forma perfeita e esquece da gente mesmo. Então, você, através das suas escolhas, você quer completar o dharma do outro, né? Com uma perfeição e esquece do seu próprio dharma, né? Então, cumprir o seu próprio dharma de forma imperfeita do que o dharma de outra pessoa de uma forma perfeita. Ok, pessoal? Então, isso daí, ó, é assim muito, muito, muito importante. Aí entra aqui a questão da roda da fortuna, que também poderíamos chamar de roda do destino, né? Porque tem aqui os elementos aqui, onde essa roda vai girar, então quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo, né? E o destino, ela é a ideia de que os acontecimentos da nossa vida, eles estão já pré-determinados por uma força divina, ok? Ou uma força cósmica, né? Aqui tá a carta do galáctico, né? Por uma força cósmica ou por uma força divina e com essa concomitantemente com as leis da física, tá, pessoal? Então, o destino, o conceito de destino é esse, de que tudo já está pré-determinado. E será que isso está mesmo? Até onde entra o nosso livre-arbítrio, né? Então, aqui, o destino como Dharma também é algo que já vem de vidas passadas, pré-determinado, porque, levando em consideração que nós consideramos outras existências, você também fez coisas boas que você vai colher nessa vida também. Então, por isso, né, que a nossa vida espiritual, ela deve sempre ser essa constante, porque quem acredita em reencarnações sabe que nós vamos colher o que plantamos de uma vida passada ou dessa vida em outra vida. Então, o que você está plantando hoje na sua vida? É karma ou é dharma? É instinto, erro, erro, erro? Ou você está escolhendo acertar na sua vida hoje, né? O que você está fazendo, o que você está decidindo aí, né? Só falar assim, tá na mão do destino, eu não vou fazer nada porque já tá na mão do destino, eu vou, sei lá, vou virar aí não sei, vamos dar um exemplo aqui bem assim, sem ofender ninguém, tá, pessoal? Vou beber até cair, vou virar um bebum, ok? Então, na verdade, você não tá falando, isso aqui faz parte da minha vida, porque, na verdade, você tá escolhendo, será que isso fazia parte da sua vida mesmo? Então, esse é um dilema que tem entre o livre-arbítrio e o destino, né? É uma dos conceitos aí antigos mais
dos debates mais antigos de todas as teologias, filosofias, né, e tudo mais, e recentemente da neurociência, que trazem aí o debate sobre esse assunto, até que ponto é livre-arbítrio e até que ponto é destino, né? Então, será que eu tinha que cumprir esse destino de ser um bebum nessa vida para eu aprender alguma coisa? Então, é um debate aí, pessoal, que a gente não vai ter essa resposta aí. Aí, comentem aqui o que vocês acreditam. Você acredita em destino ou você acredita em livre-arbítrio, na livre escolha? O que você escolhe, livre-arbítrio, ou você acredita que tudo já está predestinado, coisas boas e coisas ruins que acontecem na nossa vida, tá bom? Porque às vezes, né, o bebum não tem força de sair do vício dele. Será que não é uma prova que Deus colocou para que nessa vida, finalmente, ele largue a bebida e consiga espiritualmente se fortalecer? Porque às vezes, pessoal, né, o vício, e tem vários tipos de vício, aqui eu estou dando o exemplo da bebida, mas pode ser qualquer outro vício, ele é algo tão enraizado, tão espiritual, que a pessoa não consegue sair, né? E a gente percebe que é espiritual. Então, às vezes, não é só físico, né? Falar, a pessoa tem a livre escolha né, o livre-arbítrio de escolher. Mas será que não é um problema espiritual aí trazido aí de vidas passadas e que a pessoa não consegue superar? Né? É um caso bem interessante de se pensar também, para colocarmos aí no nosso debate também, né, pessoal? Então é isso. E essa dualidade do livre-arbítrio e do destino são as visões diferentes aí, né, do que realmente controla a nossa vida. Será que nós controlamos a nossa vida ou será que Deus já traz aí um destino traçado e nós não temos escolha de nada? Pessoal, comenta aqui, por favor. Vamos lá abrir mais um debate, então, sobre essas questões bem importantes. Eu quero ouvir aí a opinião de vocês sobre isso tudo, tá? Comentem aqui e eu vou ler os comentários de vocês, ok? Então, vamos ver o que caiu aqui. Oráculo de Shiva, uma mensagem aqui para encerrarmos, então. Eu não sei pronunciar, pessoal, isso aqui deve estar não sei qual é a língua, tá? Sarvarupa, eu vou ler como está escrito. O multiforme, eu cocrio. É possível, por meio de Shiva, criar qualquer coisa. Tudo que ele cria, apesar de aparências diferentes, possui a mesma essência. Ele é a capacidade da cocriação da realidade que habita em cada um. Reencontre-se com o Deus cocriador que vive dentro de você. Olha, se eu fosse falar aqui que as cartas não mentem e que as cartas falam a energia da leitura, eu diria que entre destino e livre-arbítrio, Deus coloca algumas coisas na nossa vida traçadas como destino inevitável e outras coisas como livre-arbítrio que você pode fazer a sua evolução espiritual. Porque senão, gente, não teria sentido. Nós estamos aqui na Terra para quê? Só para sofrer? Só para pagar karma? Eu acredito que não. Um Deus tão bom, tão generoso, um Deus de amor, um Deus vivo, um Deus que quer que o ser humano que nós todos como seres humanos sejamos pessoas melhores. Ele não ia querer que você fosse um sofredor aqui na Terra, certo? Então, através da sua evolução espiritual, do seu melhoramento espiritual, que você encontre com o Deus verdadeiro, superior, e que você cocrie com ele dentro de você melhores escolhas, uma evolução espiritual, que você seja feliz, que você melhore como pessoa, que você seja, né, sempre melhor do que você foi no dia anterior. Então eu acredito muito que é uma mescla dessas duas coisas, e a resposta veio aqui, né? É possível,
por meio de Shiva. E Shiva aqui, pessoal, é qualquer nesse oráculo que é de Shiva, representa, né? Pode ser o Deus, o universo, o criador de todas as coisas. Então você cria qualquer forma. Então você pode mudar o seu destino usando a sua consciência de melhorar o seu espírito por escolhas conscientes. Então eu acredito nessa intervenção do livre-arbítrio no destino, desde que o seu espírito, desde que a sua vontade do seu espírito esteja coerente com esse caminho que Deus quer que você siga. Agora, se você só fizer escolhas ruins, não tem como você seguir um caminho espiritual, porque o caminho espiritual, ele está baseado em boas escolhas, né, pessoal? Então, você não pode andar aí no caminho errado do diabo aqui, com más escolhas, más inclinações, usando duas máscaras, e querer que você tenha um dharma maravilhoso, uma vida espiritual elevada, porque a vida espiritual elevada, ela cobra um preço da pessoa que está tentando fazer a elevação espiritual. E eu diria que um dos preços mais caros de todos é o próprio trabalho de evolução espiritual da pessoa. Isso tem um custo energético da vida da pessoa muito grande, ok? Então, olha só, perguntamos e as próprias cartas responderam, pessoal. O tarô é maravilhoso, né, pessoal? Porque a energia da leitura nunca mente. Vamos curiosa aqui para ver a carta de baixo. E aí, nós vamos encerrar então, tá? Eu vou ler mais uma aqui. Vou deixar essa aqui que as cartas, então, nossos ancestros aqui, nossos guias já responderam. Eu acredito que foi Deus que veio aqui responder, né? Que o que a gente perguntou, ele veio aqui, Shiva veio e respondeu, tá bom? Gente, olha o nome enorme aqui, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar. Vedanta Sarasandoha, o sábio supremo. Eu sintetizo. Esse nome, em sânscrito, significa literalmente a essência do Vedanta. Vedanta é uma filosofia que visa sintetizar as anteriores e também a ideia do saber supremo. Olha só, tudo a ver com o que a gente estava falando aqui. Shiva representa ambos, sendo a síntese suprema da verdade. É a hora de ser sábio, de ser breve simultaneamente. Gente, olha só, acabando de confirmar o que nós sintetizamos aqui, tá? Então, é a ideia de sintetizar anteriores, né? Sintetizar as coisas anteriores da filosofia, da vida, de outras vidas, e também a ideia do saber supremo, que é você saber utilizar aí a sua escolha e ser sábio, né? Ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Então, eu encerro por aqui. Eu espero que, né, assim, a gente tenha conseguido, que eu tenha conseguido passar para vocês aí uma ideia de Dharma, tá? Vejam lá a leitura do Karma, depois vejam a do Dharma, para que vocês tenham essa ideia completa das duas perspectivas, pessoal, tá bom? Que é bastante importante aí para vocês, quem tá buscando aí, né, uma maior compreensão da sua vida espiritual através do tarô. Quem acompanha meu trabalho aqui sabe que eu me dedico bastante para trazer aqui a informação de qualidade, uma informação de verdade. Não tem aqui, né, nada de ilusionismo aqui nessa questão do meu trabalho. Então eu busco sempre trazer aí a verdade, o merecimento que cada pessoa, cada indivíduo, né, possui aí segundo o entendimento que busca, né? Porque cada um também recebe aquilo que busca, né, pessoal? Se você não buscar aí entendimento, você também não vai poder colher, né, as suas flores do seu jardim aí, entendeu? Então, o merecimento, o julgamento de Deus, através do nosso merecimento, é individual, é para cada um. Então, Deus está te avaliando aqui na roda do destino, individualmente, o que você está fazendo por você mesmo. Ok? Então, não adianta você querer consertar a vida da outra pessoa se você não está consertando a sua própria vida. Primeiro você conserta os seus erros, conserta seus problemas, cuida da sua vida, foca em você, aprende, vive, e muda, faz o trabalho em você. Depois você, né, então consegue ter aí
outra pessoa, mas se você tentar consertar o erro do outro, você nunca vai conseguir consertar o erro de ninguém, porque ninguém pode ser, você não pode consertar uma pessoa que não quer ser consertada, entende, pessoal? Muitas mulheres erram nisso do relacionamento, porque às vezes ela quer consertar um homem, que o cara não quer ser consertado, o cara quer continuar no erro, o cara quer continuar errando, ele quer continuar naquela vidinha medíocre, mais ou menos, dele lá, e não quer ser consertado, então você não tem como consertar uma pessoa que não quer ser consertada, entende? E o único que pode nos dar o nosso julgamento, o nosso merecimento é Deus, o nosso soberano Deus, né? O nosso soberano Shiva aqui, trazendo o oráculo do Shiva, onde ele, né, dá todo o conhecimento que nós necessitamos para que você se encontre dentro de você, para que você cocrie dentro de você aquilo que você acredita, entende? Então, o merecimento é individual, é de cada pessoa. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui. Eu espero que os caminhos do Dharma encontrem a sua vida, eu espero que o Dharma encontre um caminho dentro da sua vida, através aqui, tá? Do esclarecimento do meu trabalho, do meu tarô, e que você consiga, então, abrir a sua mente, que você consiga expandir a sua consciência e ter uma nova visão do mundo, das coisas, do destino, do livre-arbítrio, do Dharma, do Karma, e que você tenha, então, boas colheitas no jardim da sua vida. Tá bom, pessoal? Fico por aqui. Gratidão e até a próxima leitura.